Fala pessoal, vamos agora entrar num assunto que muita gente estava pedindo, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, Lei número 9.394, não, 9.394 exatamente, de 1996. Essa lei tem mais de 30 anos que foi criada, certo pessoal? Vamos aqui falar toda a lei aqui para vocês. Antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo. Se esse vídeo agregou na sua vida, curta ele, ajuda o professor aqui. Você que também vão ser futuros professores também da educação concursados, ajuda o professor aqui também, tá bom? Clique no botão curtir para ajudar esse vídeo. Só vamos aqui ver o que, que a gente vai aprender hoje na nossa aula, certo? Primeiro a gente vai tratar aqui do conceito de educação, depois vamos falar dos princípios que tem a lei, né? Os 15 princípios que é muito cobrado nas avaliações, nas provas, né? Que aborda a LDB, tá bom? Depois vamos falar do direito à educação, a organização nacional, né? Da educação, as competências da União, dos estados, do município, certo? E por fim, vamos ver os níveis de ensino, ensino infantil, fundamental, o médio, também o superior, certo? E cada um desses ensinos, a LDB traz o que, que é abordado, tá bom? Vamos começar aqui no artigo primeiro, né, que é do título 1, que ela traz aqui a definição do que é a educação, né? Detalhando aqui o título 1 para você entender melhor apenas aqui, não apenas a letra da lei, mas também a lógica que as bancas elas também costumam cobrar, né, nos concursos pedagógicos. O artigo ele começa definindo a educação como um processo amplo, ok? O processo de educação é amplo e tem várias vertentes, tudo bem? Aqui, pessoal, ele começa dizendo aqui que a legislação ela reconhece que o ser humano ele se forma em múltiplos espaços da vida civil. O texto destaca quatro dimensões essenciais. Uma delas seria a família, que ocorre aqui a socialização primária e a formação de valores construídas no lar, certo? A família aqui em relação aos valores que a criança vai ter, né, e vai assim vai se formar ao longo da vida, né? A família tem um papel fundamental, não é só a escola que ensina, a família também ensina. Você tem que estar aí de casa já com aquele conhecimento, com aqueles valores, princípios arregados assim no cotidiano, ok? A escola já a escola tem um ambiente de ensino formal, é aquele ensino que a pessoa vai aprender, né? Todas as matérias necessárias para a sua formação, português, matemática, ciências, geografia, né? E da sintetização, né? Sistematização do conhecimento em um instrumento, né? De, de aprendizado, certo? A escola que faz você aprender basicamente as técnicas, né? Algumas técnicas que você melhora, né, sua compreensão de mundo, ok? Já no trabalho, pessoal, são os espaços de aprendizado prático, certo? O trabalho que você vai aprender técnica, desenvolvimento profissional, ok? O trabalho também é uma forma de você aprender, ok? A educação também é formada no trabalho. Até no trabalho tem cursos de formação para você se portar melhor durante para abordar os clientes, né? No trabalho que você vai fazer, seja você servidor público ou não, ok? Em relação à sociedade, ela também tem um papel fundamental aqui na educação. Ela abrange os movimentos sociais, as organizações civis, né, as manifestações culturais que tem. A cultura também é uma parte de educação, ok? Tem muitas culturas que estão se perdendo hoje em dia, mas é interessante a pessoa trazer as culturas dos povos que deram origem a nós brasileiros, né? E a convivência também comunitária. Isso também faz parte da educação, segundo a própria LDB, certo, pessoal? E aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, que as bancas gostam muito de confundir o candidato entre os conceitos amplo de educação e o recorte que a lei faz para si mesma, certo? No parágrafo primeiro, a LDB ele deixa claro que não vai normatizar a lei, não, presta atenção, a LDB deixa claro que ela não vai normatizar a educação na família ou das ruas, certo? Ela não vai normatizar da família nas ruas. Essa lei, ela disciplina especificamente a educação escolar, certo? Dos vários tipos de educação que tem a educação na família, no trabalho, na sociedade, a LDB ela só normatiza a escolar. Por fim, também o parágrafo segundo do artigo primeiro ele faz a ponte entre o ambiente escolar
e a vida lá fora, ok? É um elo entre esses dois. Ela estabelece um comando obrigatório. A educação ela deve ser vincular ao mundo do trabalho e à prática social. Isso significa que a escola ela não pode ser uma ilha isolada, certo? A escola tem que ver como é que está o contexto de hoje em dia, né? E ela tem o dever legal de preparar o estudante tanto para a vida produtiva e profissional, quanto também para o exercício pleno da cidadania e as questões sociais também, ok? Em relação aqui aos princípios e fins da educação nacional, elencados aqui nos artigos 2º e 3º da LDB, eles definem aqui os princípios, né, da educação nacional. O artigo 2º estabelece que a educação é um dever da família e do Estado, certo? Não é só o Estado em si, a família também ela colabora, né? Ela também tem 3 objetivos claros: o pleno desenvolvimento do estudante, né? O seu preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Esses 3 objetivos têm que dar bem juntos, né? Caminhar juntos ao longo do tempo. Para que isso aconteça, o artigo 3º ele traz princípios fundamentais para o ensino. O primeiro deles é o princípio da igualdade, certo? A igualdade do acesso. Okay? Igualdade dos acessos que garante as mesmas condições tanto para o acesso quanto para a permanência no aluno na escola. Existe também um programa chamado Pé de Meia hoje em dia, né? Que é uma forma de facilitar que a criança ela não saia da escola para trabalhar, por exemplo, né? Há também a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o saber, além do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que respeita a diversidade de pensamentos. A lei também assegura a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E, por fim, também temos aqui a gestão democrática, que garante, né, a participação coletivas nas decisões da escola. As bancas também gostam de fazer pegadinha aqui, pessoal, na questão da gestão democrática, certo? Por quê? Porque a gestão democrática ele se aplica obrigatoriamente apenas no ensino público, certo? Se falar em gestão democrática do ensino privado, vai estar incorreta a questão, ok? Se as escolas particulares elas não são obrigadas, né, a essa gestão democrática, ok? Vamos agora aprender um pouco mais sobre os 15 princípios do ensino, que é ensinado aqui no artigo 3º da LDB. Vamos destacar os principais, que são os mais recentes, que possivelmente vai cair na prova, né? Mas os 15 princípios que estão elencados em 4 unidades aqui, que a gente selecionou o melhor para vocês estudarem. Ó, em relação ao acesso e permanência, tem um princípio aqui da igualdade de condições para que todas as crianças elas consigam, de forma igualitária, se bem que a gente vê a disparidade de recursos que cada família tem, mas no ideal é ter uma igualdade de condições para o acesso à educação, certo? E cada vez mais a educação gratuita fica sendo até de extrema qualidade, porque os professores, você, futuro professor do ensino, né, precisa estudar bastante para conseguir a aprovação em um concurso, certo? E os concursos estão cada vez mais concorridos, ou seja, a qualidade ela melhora ao longo do tempo, certo? Também tem a igualdade de condições, que todas as pessoas elas tenham condições de ter uma educação gratuita e de qualidade, né? Temos também a gratuidade do ensino público, que é um dever de todos, né? Um direito, na verdade, de todos para acessar o ensino público, tá até quase no nível do particular, ok? Temos também a garantia de padrão de qualidade, certo? Que eu acabei de dizer, tudo isso entra, né, no acesso e a permanência do aluno nas escolas. Temos também o eixo da liberdade, onde tem os princípios aqui da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, certo? Hoje em dia temos o advento da internet, né, que a pessoa, o aluno, o professor, eles podem, assim como vocês, né, pesquisar conteúdos, colocar uma aula mais didática, né? E isso traz, né, na própria LDB, né, uma liberdade do professor, do aluno também poder pesquisar e inovar, né, no ensino. Temos também o pluralismo pedagógico, o respeito à liberdade e à tolerância, certo? Tem que ter muita tolerância para você que vai ser professor, você vai ter esse princípio aqui como um norteador, certo? Na sua vivência escolar. Temos também a coexistência de instituições públicas e privadas se ajudando,
certo? O conhecimento não é só único, assim, de uma escola. Uma escola não pode ser rival de outra, por exemplo. Elas têm que se ajudarem para que o desenvolvimento continue e, e ao longo do tempo ele fica fortalecido, né? Temos também a valorização do profissional da educação, como também o piso salarial, como eu comentei na aula passada, certo? Piso salarial, a valorização dos professores, os benefícios que alguns professores têm, né, em relação ao ensino, certo? E também da experiência extraescolar, por isso que tem muitas atividades que é de extensão, certo? Que vai além da escola, ok? E o texto traz esse princípio. Em relação à gestão e à diversidade, temos aqui a gestão democrática, que eu falei no slide anterior, a vinculação ao trabalho e práticas sociais, porque a escola não é só aquilo que você está estudando na sala, certo? Tem também as práticas sociais, a escola tem que trazer aquele elo, né, da vivência para o estudo, ok? Tem também a diversidade ético-racial, muito importante saber disso, porque muitas leis, né, defendem até um crime, né, você injuriar outra pessoa por causa da cor, por causa das crenças, certo? Por isso que a LDB já traz esse ensino, né, que é para ser empregados na sala de aula, ok? Temos também o direito à aprendizagem ao longo da vida, e muitas pessoas, elas não tiveram, né, a educação no tempo que elas estudavam, né? Por isso que hoje tem muitos EJAs, muitas escolas que as pessoas que passaram no tempo de estudar poder ter esse conhecimento, né? Hoje em dia. Temos também a diversidade de pessoas surdas e com deficiências auditivas. Temos também muitas leis de inclusão, né, das pessoas, eles têm algum problema. Quase um quarto da população, segundo os dados do IBGE, sofre de algum tipo de deficiência. Por isso que é importante ter essa parte inclusiva e a LDB também traz essa inclusão. Também temos o acesso à informação pública sobre a gestão, o que está sendo feito, né, com o dinheiro público para o, a parte educacional. Okay? E aqui, pessoal, dentre esses 15 princípios, destaque esse daqui que é mais recente, que é os incisos 12, 13, 14 e 15. Os 5 últimos é, foram inovações, né, normativas aqui, que é justamente a diversidade ético-racial que eu falei, né, o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, e o respeito à diversidade das pessoas surdas, surdo-cegas e as com deficiências auditivas, certo? Além do acesso à informação pública sobre a gestão educacional, como eu comentei nessa parte aqui de gestão e diversidade. Esse tema aqui, pessoal, de inclusão, cai muito em prova de concurso da educação, certo? Esses incisos aqui, ok? Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, avançando aqui para o título 3. O artigo 4, pessoal, da LDB, trata especificamente do Estado, né, do dever do Estado, como a educação escolar pública tem que acontecer, certo? Este artigo ele passou por alguma atualização, né, atualizações históricas até, muito importante, por isso são campeões em provas de concurso, certo? O texto da lei estabelece de forma categórica que o poder público ele deve garantir a educação básica obrigatória e gratuita, certo? Dos 4 aos 17 anos de idade, ou seja, toda criança dos 4 e adolescente até os 17 anos de idade tem direito à educação obrigatória e gratuita. Não esqueçam desses dois termos, porque são muito cobrados em prova. Essa faixa etária, pessoal, ela representa o período em que o cidadão tem o direito público e subjetivo de exigir sua vaga na escola. E o Estado ele tem a obrigação constitucional de fornecê-la sem qualquer custo, como a gente viu na parte de direito constitucional na aula 1, certo? Para o fim de organização, a legislação estruturou essa jornada obrigatória em três grandes etapas consecutivas, certo? A primeira das etapas é a pré-escola, que atende as crianças de 4 a 5 anos, certo? A pré-escola de 4 a 5 anos, não esqueçam, tá? Esses termos aqui, para quem não sabe, o material está na descrição do vídeo, tá bom? Para você ter esse auxílio, né? Na hora de estudar para sua prova, até na véspera, para estudar esse conteúdo aqui, certo? Ó, pré-escola de 4 a 5 anos de idade. Na sequência, temos aqui o ensino fundamental, que é a etapa mais longa, né? Voltada para estudantes de 6 a 14 anos.
E por fim, fechamos com a educação básica obrigatória. Temos aqui o ensino médio, que abrange aqueles jovens de 15 a 17 anos, né, os adolescentes. E a maior pegadinha em concurso sobre esses artigos está no conceito de educação básica e educação básica obrigatória, certo, pessoal? Qual é a diferença? A educação básica, ela completa, né, começa com a creche, que é do 0 aos 3 anos, certo? A educação básica, mas do 0 aos 3 anos. A obrigatória, imposta pelo Estado, começa a partir dos 4 anos da pré-escola, certo? A partir dos 4 anos, que é essa obrigatória, certo? Mas dos 0 anos até os 4 é uma educação, vamos dizer, facultativa, né? Não é obrigatória, mas pode acontecer, né? Se a banca afirmar que a creche é obrigatória, ou que a creche, ou afirmar que a creche não é obrigatória, você vai dizer que a creche, né, do 0 ao 4 anos, não é obrigatória, mas é a educação básica, certo? E, e a partir dos 4 anos é que começa realmente a, a educação obrigatória. Não esqueçam dessas pegadinhas, ok? Do 0 aos 4 anos é uma educação básica, mas não é obrigatória, ok? Vamos aqui para a parte das garantias, elencada aqui no artigo 4, focando aqui nas atualizações e nos termos que as bancas costumam cobrar. Além dessas etapas aqui obrigatórias que a gente falou, o Estado ele deve garantir o atendimento educacional especializado, que é o famoso AEE, certo? Que é o atendimento educacional especializado. São gratuitos, né, aos educandos com deficiência. Alguns alunos têm alguns transtornos, né, como por exemplo o transtorno globais, né, de desenvolvimento QT, GD, certo? E altas habilidades ou superdotações que podem acometer alguns alunos, né? A lei também exige que esse tratamento ocorra preferencialmente na rede regular de ensino e duas atualizações recentes que reforçam essas condições são a garantia educacional digital, pessoal. Essa parte aqui, ó, educação digital, como a gente tem a internet hoje em dia, existe essa educação suplementar, né? Educação digital, com a conectividade em todas as instituições públicas, né? A internet, que tem alta velocidade para o uso dela nas aulas pedagógicas, também o direito a uma infraestrutura básica associada também ao atendimento, né? Também temos aqui essa parte aqui da água potável, né? Que tem que ter uma água os alunos beber, obviamente, né? Instalações sanitárias adequadas no ambiente escolar, ok? Complementando esses direitos, temos aqui o artigo 4A, que garante o atendimento hospitalar ou domiciliar para alunos da educação básicas que são internados por tempo prolongado, certo? Assegurando a continuidade dos seus estudos. Tem alguns alunos que sofrem algum tipo de doença ou um acidente, né? Tem esse atendimento hospitalar, certo? O aluno, ele é internado em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, tenham esse direito do atendimento educacional mesmo estando hospitalizado, ok? Vamos aqui para o artigo 5º, que trata do direito público subjetivo à educação, certo? A LDB, ela trata desse direito como um conceito, né, jurídico e é um dos temas que as bancas costumam cobrar, né? Dizer que o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, não esqueça, é subjetivo. A banca vai costumar colocar que é objetivo, não, é subjetivo, significa que é um direito incontestável, certo? E pode ser exigido juridicamente, obviamente, de forma individual. Cada aluno ele pode, cada pai também pode requerer esse direito. Se o Estado ele não garantir a vaga, qualquer cidadão, pode ser grupos de pessoas, associação, sindicato, ou o próprio Ministério Público, ele pode acionar o poder público para cobrar esse direito, ok? A lei também assegura que essa ação judicial é gratuita e de rito sumário, quer dizer que ela é rápida, certo, pessoal? Como é um rito sumário, quer dizer que ele tem que ser célere, tem que ser rápido. Além disso, a negligência ou a recusa da autoridade competente em fornecer o ensino obrigatório pode caracterizar crime de responsabilidade. A pessoa pode até perder o cargo por não ofertar isso, ok? Para assegurar a eficiência, né, desse direito, o parágrafo 1º impõe 4 obrigações claras ao poder público. Olha só essas 4 obrigações aqui. Essa aqui cai muito em prova.
é bom que vocês revisem, né, se você for fazer uma prova, que a LDB dessas 4 obrigações, ok? A primeira dela é o de recensear anualmente, ou seja, fazer uma contagem das crianças e adolescentes com idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Também tem que fazer a chamada pública, ou seja, convocar a população para garantir que todos tenham acesso às matrículas. Outro, outra obrigação que tem que ter o poder público é de zelar pela frequência, né? Fiscalizar a assiduidade dos alunos junto aos pais ou responsáveis, certo? E também divulgar a lista de espera, que é justamente publicar e atualizar a espera por vaga nas escolas públicas por ordem de colocação, conforme a Lei 14.685 de 2023. É uma lei bem recente, tá? Que veio aqui implementar uma atualização na LDB. Okay? Vamos agora falar sobre os deveres dos pais e liberdade da iniciativa. Presente aqui no artigo 6º, 7º e 7º-A, certo? Que tratam desses deveres da família, né? O artigo 6º, ele define a obrigação legal da família, estabelecendo que é um dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A educação básica tem que ser a partir dos 4 anos, que é justamente quando começa a etapa obrigatória, como a gente já viu. Já o artigo 7º dita que o ensino é livre, né, livre também para a escola privada, certo? O ensino é livre, a iniciativa privada também, né? Desde que as instituições ela cumpram 3 requisitos primordiais. Esse requisito é o seguinte, pessoal: tem que respeitar as normas gerais de educação, ou seja, as normas que também regem a educação pública tem que ter na privada, obter também a atualização, né? Autorização, na verdade, e avaliação da qualidade do poder público, certo? Quem faz isso basicamente é o MEC, né? Tem que ter uma aprovação pelo MEC. Comprovar uma capacidade de autofinanciamento, certo? O poder privado tem que mostrar que vai conseguir fazer uma educação de qualidade para essas pessoas que vão se matricular, certo? E uma das atualizações mais cobradas em prova é o artigo 7º-A, que é uma mudança, né, no artigo 7º, que assegura a liberdade religiosa do estudante. O estudante matriculado em instituição pública ou privada tem o direito de se ausentar de provas ou aulas em dias em que a sua religião proíba, né, o trabalho ou o estatuto, certo? Então, por crença religiosa, a pessoa pode faltar a aula e pedir para fazer uma nova prova, por exemplo, né? Desde que faça um requerimento prévio, né, à instituição de ensino, ok? Em troca, a escola ela deve ofertar uma prestação alternativa, sem custo nenhum, ok? Que pode ser uma prova em uma data diferente, por exemplo. E atenção também a algumas pegadinhas de prova, que é a pegadinha é o seguinte: não se aplica esse direito de se ausentar por motivo religioso ao ensino militar, certo? O ensino militar está fora dessa aplicação, certo? O ensino militar, se a pessoa tem uma crença religiosa, o ensino militar ele não é abrangido, ok? E também as instituições ela têm um prazo de 2 anos para se adequar a essa nova regra, certo? Isso aqui é uma atualização legislativa no artigo 7º-A, muito importante, pode cair na sua prova. Agora vamos tratar aqui do título 4 do artigo 8º ao 11º, né? É o artigo 11, falando aqui da organização da educação nacional. Pessoal, a educação, ela é uma, uma forma, né, de acordo com a LDB, do Estado como um todo, né, fazer com que cada parte do todo contribua para que a educação ela seja de forma universal para todo mundo aqui no Brasil, certo? Tem uma participação da União, dos estados, do DF, de municípios, né, que organizam sistematicamente em um regime de colaboração. Não esqueça esse número aqui, regime de colaboração, para que a educação ela seja universal assim para todos os brasileiros. Em relação à União, a União ela tem a participação de coordenar, né, na política nacional da educação, certo? Ela elabora o PNE, a gente vai estudar um pouco mais à frente, né,
que é esse PNE, o que ele serve, certo? É a União, ela que elabora o PNE e também avalia as instituições de ensino superior, certo? A União, ela cuida mais do ensino superior. Vamos ver, o Estado cuida mais do ensino médio e os municípios no ensino fundamental, né? E também a União, ela baixa normas gerais de graduação e pós-graduação, certo? Como se tivesse aqui, ó, o ensino fundamental, exatamente, com o município, ensino médio com o Estado e a União fica com o ensino superior, ok? Também ela faz a assistência técnica e financeira para ajudar também a subsidiar as outras educações quando não tem tantos recursos. Por exemplo, o Estado está em defasagem com os recursos na educação. A União vai lá e, de forma suplementar, ajuda aos estados e municípios, certo? Já o Estado e também o Distrito Federal, eles autorizam e avaliam cursos superiores estaduais. Tem cursos também estadual que tem nível superior, não é só a União, mas o Estado também faz isso. Também assegura um ensino fundamental, né? E oferece prioridade no ensino médio. Novamente aqui, ó, com prioridade. O ensino médio é a função do Estado. Eles também cuidam da parte do transporte escolar da rede estadual. Okay? Os municípios eles oferecem educação infantil, tá? E creches, pré-escolas também, né? Prioritariamente tem um ensino médio. Ele também pode ofertar outros ensinos? Pode, nada impede, certo? Mas o, com prioridade ele tem o ensino fundamental. Também faz o transporte escolar na rede municipal, né? E podem integrar-se ao sistema estadual como colaboração, ok? Vamos lá para a incumbência, né, dos estabelecimentos e docentes também. Aqui vamos revisar os pontos centrais dessa nossa aula, certo? Então, começando aqui com o artigo 12, né, pessoal? O artigo 12, ele trata da escola como a primeira grande obrigação da instituição, que é elaborar e executar a sua proposta pedagógica, certo? Além disso, a gestão escolar ela tem um dever legal de notificar o conselho tutelar em situações críticas, o que inclui casos de violência, automutilação, né, de crianças, ou até mesmo suicídio, quando as faltas dos alunos superam o limite de 30%. Quer dizer o quê? Quer dizer que passou de 30%, a pessoa já olha essa criança com outro olhar, certo? O que está acontecendo para a pessoa não frequentar a escola, certo? No dia a dia, a escola também ela deve ser um ambiente seguro, atuando fortemente no combate ao bullying, certo? E promovendo ativamente uma cultura de paz e de prevenção do uso de drogas, ok? Tem muitas escolas que atuam também no PROED, não sei se vocês conhecem, né? É um programa para ensinar as crianças a não utilizar ou não costumar entrar nesse meio onde as drogas estão inseridas, certo? Passando aqui para o artigo 13, focando na obrigação do corpo docente. Com os professores, né, a nossa primeira missão é participar na construção dessas propostas da escola, né, além de elaborar e cumprir rigorosamente esse nosso plano de trabalho, ok? Acima de tudo, os professores, eles devem zelar pela aprendizagem dos alunos, porque existe também o estabelecimento de estratégias de recuperação contínua para aqueles que apresentam menor rendimento. Okay? Por fim, cabe também aos professores articular de forma constante com a escola, com a família, com a comunidade, garantindo um processo de ensino integrado e eficiente. Okay? Vamos agora falar um pouco da gestão democrática no ensino público, elencado aqui no artigo 14 e 15 da nossa LDB. Pessoal, aqui a legislação estabelece que a gestão democrática ela deve ser regulada por leis estaduais ou municipais. Essas leis têm que ser específicas, sempre respeitando, obviamente, os princípios fundamentais. Participação dos professores da educação na elaboração do projeto pedagógico e a participação da comunidade escolar e local, né, os conselhos escolares têm que ser tida como prioridade, né? O conselho também ele funciona como um órgão deliberativo, né, presidido pelo diretor da escola, reunindo também representantes de professores, servidores, estudantes, pais, membros da comunidade local, né,
para a tomada de decisão, ou seja, uma decisão conjunta, ok? Complementando essa estrutura, temos também o Fórum dos Conselhos Escolares, um colegiado deliberativo também, voltado para a democratização da gestão, garantindo também o acesso à escola e a promoção da qualidade social da educação, ok? Avançando aqui, vamos falar um pouco aqui da estrutura básica da educação, que temos aqui a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, superior e também o que as bancas costumam cobrar nessa parte. A educação nacional, pessoal, ela divide-se em etapas. Como eu falei, são etapas bem delimitadas. A educação infantil, ela é focada em cuidar do desenvolvimento da criança, certo? Já o ensino fundamental, ele é voltado para a formação básica e a parte da cidadania, ok? O ensino médio, ele atua na preparação para o trabalho, né, o mercado de trabalhos e os estudos acadêmicos. Por fim, temos aqui a educação superior, que é destinada à formação avançada e profissional do ser humano, ok? De maneira geral, a educação básica ela tem por finalidade central desenvolver o educando, né, aquela pessoa que está sendo educada, e assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, além de fornecer os meios para proteger, progredir, na verdade, no trabalho e em estudos posteriores, certo? Vale destacar que o objetivo princípio é garantir a alfabetização plena e a formação sólida de leitores. Muitas pessoas que terminam até o ensino médio não têm uma alfabetização completa. Necessário sempre ter esse aprendizagem, sempre essa aprendizagem, na verdade, contínua, ok? Que o artigo 24 vamos compreender as regras comuns que regem o ensino fundamental e o ensino médio de acordo com a LDB. A legislação ela estabelece uma carga horária mínima anual diferenciada, estipulando aqui 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio, tá, pessoal? Independentemente do nível, ambas as etapas elas devem cumprir um mínimo de 20 dias letivos, certo? 20 dias de trabalho escolar, ok? E os alunos eles têm que ter pelo menos 75% de frequência mínima para sua aprovação. Não basta ser aprovado na prova, né? Precisa também ter essa porcentagem aqui de 75% de frequência para que o aluno seja realmente aprovado na sua série, né? No ano que ele está frequentando. É também fundamental destacar uma importante tendência, né, legal trazida pelo parágrafo 1º. A carga horária mínima anual do ensino médio ele será ampliada progressivamente até atingir um total de 1.400 horas. Antigamente era 1.000 horas, certo? Só que aqui o parágrafo 1º do artigo 24 ele estipula essa ampliação para 1.400 horas. Por quê, pessoal? Porque as escolas têm a tendência agora de ter o ensino integral, ok? Por isso, os alunos têm uma maior carga horária, tudo bem? Seguindo, obviamente, as diretrizes do Plano Nacional de Educação, tá bom? Vamos agora continuar falando agora da educação infantil, na seção 2, certo? Sendo que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, ok? Ela visa basicamente o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade. Lembrando que a educação infantil obrigatória é a partir de 4 anos, ok? Dentre essas etapas, os pontos crucial aqui os professores eles tentam melhorar os aspectos físicos, psicológico, intelectual e social da criança, né, incentivando ela a ter sua dependência, ok? A estrutura organiza-se em creche voltada para criança de até 3 anos e pré-escola, que atende a faixa de 4 a 5 anos, ok? Creche até 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Em relação à organização, a lei exige, né, a carga horária mínima de 800 horas anuais, ok? É um pouco menor. A carga horária aqui é um pouco menor, 800 horas anuais e os 20 dias, o dos 200 dias letivos continua, certo? 200 dias letivos, assim como o ensino médio e ensino fundamental, aqui também prevalece, ok? O atendimento diário ele deve ser respeitado no mínimo de 4 horas por turno parcial e também 7 horas para uma jornada integral, ok?
Por fim, fica atento também à assiduidade. Ao contrário do ensino fundamental e médio, que é 75%, aqui a porcentagem é um pouco menor, é 60% do total de horas. Essa cobrança ocorre especificamente na pré-escola, certo? Por que 60%? Pessoal, porque criança, como você que tem uma criança ou que conhece alguém que tenha, normalmente ela fica doente, ela tem outros probleminhas, quando está no começo, né, da vida, por isso que essa carga horária é um pouco mais flexível, certo? Para a frequência na pré-escola, tudo bem? 60%. Não esqueça desse porcentagem, porque as bancas costumam cobrar a porcentagem para a criança ser aprovada, tudo bem? No ensino fundamental, pessoal, aqui nos artigos 32A, 34 da LDB, ele normatiza essa etapa com uma duração obrigatória de 9 anos, ou seja, tem que ter pelo menos 9 anos, a criança vai passar lá no ensino fundamental, sendo gratuita na escola pública e com início fixado aos 6 anos de idade, certo? O ensino fundamental começa com a criança com 6 anos de idade. Seus objetivos centrais ficam no desenvolvimento da capacidade de aprender por meio da leitura, né, da escrita, do cálculo, da compreensão do ambiente natural, social e político. Ela vai ter uma visão da realidade, né, e também na formação de atitudes e valores. Também é presente aqui no ensino fundamental o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Ok? Um ponto muito cobrado em provas é que o ensino fundamental é essencialmente presencial, sendo o ensino à distância permitido apenas de uma forma complementar ou em situações emergenciais, o caso que aconteceu na pandemia, certo? Na pandemia, muitas escolas tiveram que fechar e atuar de forma remota, certo? Por isso que a lei aqui até mudou o que dizia antigamente, né? Que antes era só presencial, hoje em dia já tem essa flexibilidade caso aconteça outro evento, né, que as pessoas não possam sair de casa. Além disso, o artigo 33 ele destaca que o ensino religioso é integrado à formação cidadã de matrícula facultativa para o estudante. Não é obrigatório, o ensino religioso é facultativo, ele vai se quiser, ok? Vamos agora falar um pouco mais sobre o ensino médio. Pessoal, o ensino médio está presente aqui entre o artigo 35 e 36 da LDB, certo? Esta etapa aqui é a etapa final da educação básica e possui a duração mínima de 3 anos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano no ensino médio. De acordo com a atualização que teve na Lei 14.945, de 2024, uma lei bem recente, a organização do seu currículo é composta obrigatoriamente de duas partes indissociáveis, tudo bem? Duas partes indissociáveis. Quais são elas, professor? A formação geral básicas e os itinerários formativos, certo? Sendo que essa formação básica, ela possui uma carga horária mínima de 2.400 horas, né? Articuladas na BNCC, que a gente vai ver posteriormente, e também ela pode ser reduzida para 2.100 horas caso o estudante opte pela formação técnica profissional, ok? Já os itinerários formativos, eles contam com um mínimo de 600 horas, que é bem menor, né? 600 horas dedicada ao aprofundamento das áreas de conhecimento ou à própria formação técnica profissional. Aquele ensino técnico que a pessoa tem, que é geralmente integral, certo? É 600 horas de dedicação, certo? Para fechar aqui as diretrizes do BNCC, o ensino médio ele estrutura-se em quatro grandes áreas de conhecimento, que são as linguagens, matemáticas, ciência e da natureza e também as ciências humanas e sociais aplicadas, ok? Essas quatro áreas aqui é justamente as áreas que eles também vão ter uma avaliação que vai cobrar essas quatro áreas do conhecimento, que é justamente o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, né, que cobra essas quatro grandes áreas que o aluno tem que dominar no ensino médio, ok? Aqui, voltando aqui para a parte do currículo, pessoal, vamos analisar agora o artigo 26, que defende as diretrizes essenciais sobre os componentes curriculares obrigatórios, né? A legislação ela determina que a língua portuguesa e a matemática são componentes obrigatórios e devem ser integrados em todos os níveis da educação básica. Língua portuguesa e matemática primordial na aprendizagem brasileira, ok? Tem muita gente que até tem educação básica, mas não domina essas duas
grandes matérias. O ensino de arte e a educação física também são componentes obrigatórios na educação básica, porém, a educação física apresenta uma particularidade de ser facultativa aos estudantes em circunstâncias e casos específicos previstos na lei, porque alguns estudantes eles podem ter algum tipo de deficiência, não poder fazer atividade física por alguma restrição médica, por isso que tem alguns casos que a lei restringe essa obrigatoriedade, ok? No âmbito aqui do ensino fundamental e médio, tanto na instituição pública quanto a instituição privada, o artigo 226, o artigo, na verdade, 26A, estabelece a obrigatoriedade do estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Por quê, pessoal? Porque é interessante a gente conhecer a história do Brasil, né, como um todo, porque a gente tem uma cultura que vem desde a África, indígena, né, nossos antepassados, por isso que a LDB focou muito nessa parte de manter a nossa cultura, os alunos conhecerem a nossa história, certo? Por isso que é interessante ter também o estudo da história e cultura, né, afro-brasileira e indígena. Como uma importante atualização, que aconteceu com a Lei 14.986, em 2024, o artigo 26B, que é uma inovação, costuma cair em prova, obviamente, quando traz uma inovação na lei, as provas costumam cobrar, certo? O artigo 26B ele fixa a abordagem da perspectiva e experiências femininas como obrigatórias nos currículos dessas mesmas etapas, certo? Não esqueçam das perspectivas femininas, que é uma inovação, ok? Perspectivas femininas, uma abordagem obrigatória no currículo também do ensino fundamental e médio. Além disso, tem também a educação digital, né, englobando o letramento digital, a computação e a programação, que consolida-se como um componente curricular também destinado ao ensino fundamental e médio. Por quê? Porque hoje em dia, como você está vendo esse vídeo, né, a era digital está muito presente na nossa vida e os alunos eles também têm que aprender a dominar essas ferramentas, tudo bem? Avançando aqui para a educação no campo das populações rurais, aqui, pessoal, a lei ela tenta traçar, né, as diretrizes para o campo, né, a educação no campo. A lei determina basicamente que os sistemas de ensino têm o dever de adaptar as ofertas educativas às peculiaridades da vida rural, garantindo três pontos essenciais. O primeiro deles é os conteúdos curriculares e as metodologias que devem ser adequadas às necessidades reais do campo, prevendo inclusive o uso de estratégias específicas como a pedagogia da alternância, certo? E o segundo é ter um calendário escolar flexível, adaptando-se diretamente às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas de cada região. A gente sabe bem que, às vezes, quando tem um inverno muito grande, fica muito difícil, né, da locomoção das pessoas que moram principalmente em sítios, né? Fica tudo alagado, dificulta, né, a presença, aquele percentual, tem o de 75% para o ensino fundamental e médio e os 60% do ensino infantil, pois é, aquele percentual vai ficar prejudicado, né? Na parte rural quando tem inverno, né? Por isso que o calendário para a população rural é um pouco mais volátil, né? Por isso que tem que se adaptar a essas circunstâncias e não ser aquele que diz aquela lei que ia gerar para todo mundo, certo? Por isso que a LDB teve um cuidado, né, para com o calendário escolar para quem quem mora no campo, ok? E também em relação aqui o fim das escolas, né, o fechamento. É uma das regras mais cobradas, né, em concurso é o fechamento das escolas do campo, que tem as indígenas e quilombolas, que exigem uma rigorosa salvaguarda legais, certo? Que a gente já estudou que precisa ter essa aprendizagem da história dos quilombolas, dos indígenas, né, no nosso currículo. E algumas escolas estão fechando, né? E aí esse fechamento deve ser precedido da manifestação do órgão normativo que vai organizar aquele ensino, né, aquele sistema de ensino, com um diagnóstico do impacto e oitiva da comunidade escolar, certo? Caso uma escola seja fechada, né, tem que ter uma outra escola próxima ou um ônibus escolar para conseguir levar essas crianças, né, que precisam de educação para uma escola mais próxima, né? Caso alguém more, na verdade, em zonas rurais, tudo bem?
pessoal, agora entramos aqui no capítulo 36A a 36D da LDB, que regulamenta a educação profissional técnica do ensino médio. A LDB, pessoal, ela prevê que o ensino médio pode preparar a educação para o exercício dos profissionais, né, profissionais técnicos, na verdade, garantindo que essa qualificação ocorra sem qualquer prejuízo da sua formação geral. Ou seja, tem a formação básica e a formação técnica, ok? A obtenção da habilitação profissional é estritamente facultativa ao estudante, e para sua viabilização, o oferecimento dos cursos pode ocorrer de duas maneiras distintas. Pode ser diretamente pela própria escola onde o aluno estuda, ou por meio de parceria e cooperações com instituições especializadas em formação profissional. Tudo bem? Entrando aqui no artigo 36b, vamos detalhar um pouco mais, né, as formas de oferta. E esses critérios, né, são as regras e os critérios que o artigo 36b diz, né, sobre a oferta desses cursos. A lei, ela estabelece que a educação profissional técnica de nível médio pode ser desenvolvida basicamente de duas formas. A primeira é a articulada, que é voltada para quem já está cursando o ensino médio e precisa obter estritamente as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, certo? E as normas do respectivo sistema de ensino e ao projeto também pedagógico da instituição. A segunda, a segunda forma, pessoal, é justamente a subsequente, né? Que é justamente destinada exclusivamente aos alunos que já concluíram o ensino médio, né? E estão aqui tentando buscar um emprego profissional, né? Já terminaram o ensino médio, mas resolve simplesmente voltar a estudar o ensino técnico, tudo bem? E vale destacar que um tema muito cobrado aqui pela Lei 14.645 de 2023, uma inovação é que ambas as formas podem ser articuladas com os programas de aprendizagem profissional, né, que é a Lei justamente 10.097 de 2000. Além disso, a legislação passou a permitir expressamente que as horas de trabalho cumpridas pelo jovem nessa aprendizagem elas sejam integralmente aproveitadas na composição da carga horária regular do ensino médio, ok? Vamos agora falar um pouco sobre essa forma articulada que é prevista no artigo passado que a gente viu, né? Como é que se dá essa forma articulada que é tratada aqui no artigo 36Z, 36C da LDB. Vamos aqui aprender, né, como é as duas modalidades, da forma articulada, a integrada e a concomitante, né? A modalidade integrada, ela é voltada ao estudante que já concluiu o ensino fundamental, observando também a habilidade técnica e o ensino que ele teve, né, dentro de uma mesma instituição de ensino. Aqui, pessoal, resulta numa uma matrícula única para o aluno, certo? Ele se matriculou, aquela escola também presta aquele serviço de ensino médio já integrado, né? E ele faz uma matrícula única. Já na modalidade concomitante, atende quem já está ingressado ou já cursa o ensino médio de maneira convencional e também exige uma matrícula distinta de cada um daqueles cursos, certo? Essa dupla formação pode ocorrer na mesma instituição ou em escola diferente por meio de convênios de intercomplementariedade entre as redes de ensino. Uma rede de ensino, por exemplo, está fazendo um curso profissionalizante e o aluno ele pode ser convidado, né, a cursar. Okay? Como exemplo prático, temos aqui o caso aqui de João, que concluiu o ensino fundamental e ingressa em um curso técnico em informática integrado ao ensino médio. Ele fará uma única matrícula, né, que é um ensino integrado, e ao final recebe os dois certificados de conclusão da mesma forma, certo? Aqui exemplo prático para vocês entenderem melhor como é a forma integrada e a concomitante. Concomitante é que ele já ingressa, né, já cursa o ensino médio, e a integrada ele conclui o ensino fundamental e na mesma instituição ele faz o integrado, né, o ensino médio com o profissionalizante, tudo bem? Vamos para a parte dos diplomas e certificações, como é que é feito esse diploma aqui no ensino médio, né? O artigo 36D da LDB dita essas normas
sobre a emissão dos diplomas e certificados. A legislação ela estabelece critérios claros de validade e progressão para os estudantes dessas modalidades. O diploma técnico possui uma validade nacional imediata, né? Quando devidamente registrado no órgão competente, assegurando ao portador a habilitação legal tanto para o exercício da profissão quanto para o prosseguimento dos seus estudos na educação superior. Okay? É, por outro lado, se os cursos organizados em etapas sequenciais com terminalidade específica, a lei assegura a emissão do certificado de qualificação, permitindo que o aluno obtenha certificações parciais para isenção direta no mercado de trabalho antes mesmo da conclusão total do curso técnico. Tá? Vocês compreendem que aqui são duas formas, né? Tem um diploma de técnico, que é reconhecido nacionalmente, e tem esse certificado de qualificação, certo? Que são, quando a pessoa termina, ele tem um certificado parcial, né? Certificado parciais de qualificação para o trabalho, tudo bem? Vamos agora falar um pouco sobre a educação dos jovens e adultos, famosos EJA, né? O ZEJA, pessoal, é elencado aqui no artigo 37 a 38, certo? Da LDB. Eles regulamentam o EJA, né? A legislação determina que esse EJA seja uma modalidade distinta, especificamente aquelas que não tiveram acesso, aquelas pessoas que não tiveram acesso ou a continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Ou seja, uma pessoa que está fora daquela idade de estudar, né? E o EJA assim, serve simplesmente para isso, para que ele tenha uma formação apropriada, mesmo fora da idade. Consolidando-se também como um importante instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Para viabilizar essa aferição desses conhecimentos, o poder público ele realiza exames supletivos, né, que exigem a idades mínimas rigorosas para a conclusão dos certificados, é, e o que mais cai em concurso é que o candidato ele tem que ter idade mínima de 15 anos completo para realizar o exame para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o exame de nível médio. Lembrando que aquele nível fundamental a pessoa passa 9 anos no ensino fundamental, ou seja, esse daqui, o exame para o ensino fundamental tem que ser pelo menos 15 anos. Menores de 15 não pode, certo? Para maiores de 15 anos, ok? E para o exame nível médio tem que ter mais de 18 anos, certo? Aquele adulto que tem mais de 18 anos, ele pode fazer esse exame supletivo. Se tiver menos, ele vai para o ensino normal, ok? Acontece muitos casos também que a pessoa não teve tempo de fazer o nível médio, mas está, por exemplo, com 16 anos, aí ele faz o exame, né, supletivo, e vai para o ensino médio normal, ok? Vamos agora falar um pouco sobre a educação profissional e tecnológica. Aqui, elencado aqui no artigo 39 a 42b da LDB. Aqui, pessoal, é regulamentada aqui a educação profissional e tecnológica. Essa legislação organiza essa modalidade em 3 níveis bem definidos pelo artigo 39. Tem aqui, primeiro, os cursos de formação inicial e continuada ou a qualificação profissional básica e os cursos de educação profissional técnica de nível médio, que podem ser integrados ou subsequentes. Os cursos de graduação profissional tecnológica e de pós-graduação tecnológica, conforme, né, as diretrizes do CNE que a gente já falou. Um destaque importante é que os cursos eles podem ser organizados em eixos tecnológicos, certo? Ou seja, tem que uma determinada área do conhecimento ele pode ser organizado, ok? E também para conhecimentos adquiridos, inclusive no trabalho, eles podem ser avaliados e ter alguns certificados, de acordo com o artigo 41. E as instituições também podem oferecer cursos especializados abertos à comunidade, né? As matrículas são condicionadas à capacidade de aproveitamento, né? Não ao nível da escolaridade, à capacidade de aproveitamento, que é uma outra qualidade assim de matrícula. E a CNCT e a CNCST orientam essas organizações equivalentes entre o nível médio e superior, certo? CNCT são catálogos nacionais de cursos técnicos e CNCST são catálogos nacionais de cursos superiores de tecnologia, certo? Eles servem como os guias oficiais para orientar a organização e garantir
a devida equivalência de estudos entre os níveis médio e superior, ok? Avançando aqui, pessoal, falar um pouco mais sobre o nível superior, né, que é o artigo 43 a 57 da LDB, que regulamenta essa educação superior no país. A legislação, pessoal, ela determina que a educação superior possui um papel estratégico para a sociedade, tendo por finalidade principal estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Além disso, ela atua diretamente na formação de diplomados em diferentes áreas do conhecimento, habilitando eles, né, para uma vida profissional. Ela deve ser incentivada ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa, né, e de investigação científica. Por fim, cabe a esse nível de ensino, né, o ensino superior, promover a extensão universitária, abrindo as suas conquistas e criações à participação da população, sempre com o objetivo maior de atuar em favor do desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso Brasil, certo? Só vamos agora aprofundar um pouco mais essas quatro grandes finalidades da educação superior, que costumam muito ser exploradas pelas bancas de concurso. A primeira grande missão aqui está no campo da pesquisa e ciência, cujo objetivo é incentivar ativamente a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, estimulando aqui o pensamento reflexivo. Segunda finalidade aqui foca na formação profissional, visando capacitar e diplomar profissionais e especialistas em diferentes áreas do conhecimento, tornando eles, né, aptos a atuar e a colaborar para o desenvolvimento da sociedade brasileira. No pilar da extensão, a legislação ela determina a promoção de atividades de extensão abertas à população, garantindo a difusão das conquistas culturais e das criações científicas geradas no ambiente acadêmico. Por fim, temos aqui a educação superior, que carrega o dever legal de atuar de forma integrada em favor da universalização do aprimoramento da educação básica, estreitando os laços e fortalecendo a formação docente para todos os níveis da educação básica, certo? E aqui, pessoal, vamos falar um pouco dos cursos de educação superior, pessoal, aqui elencado no artigo 44 da LDB. A legislação ela divide os cursos e programas em quatro categorias principais. Primeiro, temos aqui os cursos sequenciais, organizados em campos de saber, que exige apenas a conclusão do nível médio. Segundo, aqui tem os cursos de graduação, acessíveis a quem concluiu o ensino médio e já foi classificado em um processo seletivo. Vale destacar, pessoal, que o resultado desse processo deve ser tornado público obrigatoriamente, certo? Não tem um exame que você faz e seu nome não possa ser divulgado, tem que ser tornado público obrigatoriamente por qualquer rede de ensino superior, certo? Qualquer graduação. Contendo também a relação nominal, né, os nomes dos classificados e o respectivo cronograma das chamadas. No terceiro momento aqui, temos os programas de pós-graduação, englobando mestrado, doutorado, especializações, abertas também a candidatos diplomados em curso de graduação. Primeiro tem a graduação, e depois tem essa pós-graduação, que é depois da graduação. Você tem que ter a primeira graduação para depois ir para pós. Aí tem esses cursos de mestrado, doutorado, especialização, né? E por fim, aqui temos os cursos de extensão, cujos requisitos de inscrição ficam a critério de cada instituição de ensino. Para fechar, também tem uma regra muito importante de desempate, né? Muito visada em concurso. Em caso de empate na classificação dos processos seletivos em instituições de ensino superior públicas, a lei garante a prioridade ao candidato que comprove renda familiar inferior a 10 salários mínimos, para dar mais chances, né, para quem tem menos poder aquisitivo. Tudo bem? Vamos agora falar um pouco sobre as universidades, né, as características e autonomia das universidades elencadas aqui na LDB. Aqui vamos falar um pouco sobre o artigo 52 e 53 da lei, tá bom? Aqui, pessoal, para uma, para que uma instituição de ensino superior receba e mantenha o título de universidade, o artigo 52 estabelece uma importante regra de funções, ok? Exige ao menos um terço do seu corpo docente possua uma titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, ou seja, um terço tem que, pelo menos tem que ter mestrado, ok? E, simultaneamente, no início, no mínimo um terço desses professores atuem no regime de tempo integral, ou seja,
Tem aquela educação integral que a gente falou no começo da aula? Pois é, um terço desses profissionais ele tem que atuar no regime integral. Uma vez constituída, a universidade ele possa gozar de uma ampla autonomia universitária, conforme assegurado no artigo 53. Essa prerrogativa legal confere à instituição o poder de criar, organizar e extinguir cursos de suas sedes, ok? E também fixar os currículos de sua oferta respeitando as diretrizes gerais. Também tem a obrigação aqui de determinar o número de vagas iniciais disponíveis, conferir os graus acadêmicos e expedir seus próprios diplomas. Obviamente, o MEC tem que avaliar esses diplomas, ver se está de acordo com as regras, ok? E além de firmar livremente contratos e convênios de acordo com outras entidades, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos falar sobre as normas importantes que a educação superior tem que ter, de acordo com a legislação aqui brasileira, né? LDB. Fechando aqui o tópico do ensino superior, passando aqui as análises de três normas expressas. E no artigo 47, 56 e 57 da LDB, o artigo 47 ele determina principalmente que o ano letivo, ele, é, o ano letivo regular, né, na educação superior, ele deve cumprir um mínimo de 20 dias, 200 dias, na verdade, perdão, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, como o ensino médio e superior, o ensino médio e o ensino fundamental, né, são 200 dias de trabalho acadêmico, vedada a inclusão de tempo reservado aos exames finais, ok? Buscando também garantir total transparência, a lei exige a informação detalhada sobre os cursos que sejam publicados até um mês antes do início das aulas, cumulativamente no site oficial, né, da instituição. Também tem que ter em um local visível, né, nas instalações e em seus programas eletrônicos, tem que ser de ampla divulgação, ok? E no âmbito da gestão democrática, o artigo 56 estabelece que as instituições de ensino elas devem contar com órgãos colegiados deliberativos, fixando uma regra de proporção que cai muito em prova, pessoal. Os docentes ocuparão obrigatoriamente 70% dos assentos de cada um desses colegiados, certo? Cada um desses colegiados tem que ter pelo menos 70% dos assentos aos docentes, ok? E, por fim, o artigo 57 estipula a carga horária de regência, determinando que o professor, em regime de dedicação integral ou parcial, em instituição pública, fica obrigatório a cumprir 8 horas semanais de aulas, ok? 8 horas de aulas, ok? Vamos agora falar um pouco sobre a educação especial e educação bilíngue de surdos, né, no ensino superior, detalhado aqui no artigo 58 a 60b, ok? A legislação estabelece que a educação especial deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, sendo destinada especificamente a educandos com deficiência, né? Alunos que têm algum tipo de deficiência. Lembrando que o Brasil é campeão, né, de ter pessoas, cerca de um quarto, né, 25% da população tem algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. E os transtornos globais que afetam o desenvolvimento e as habilidades, eles têm que ser superados com a educação superior, ok? Por isso que a educação ela sempre tem essa tendência, né, a ter uma educação mais inclusiva. A LDB foca muito nisso, nessa parte da inclusão. E é de suma importância destacar que o atendimento dessas modalidades tem um início garantido logo na educação infantil, ok? E deve se estender ao longo de toda a vida do estudante até no ensino superior, ok? Caminhando aqui para o capítulo 5A, que traz que a educação bilíngue de surdos como uma modalidade autônoma, certo? Assegurando o direito ao aprendizado de Libras, tem que ter essa matéria também curricular obrigatória nos cursos de licenciatura, né? Como a primeira língua do português e do português escrito como a segunda, certo? A educação bilíngue, que dos surdos tem como modalidade autônoma, assegurando o direito à aprendizagem de Libras como primeira língua e português escrita como a segunda língua. Por isso que é tão importante a pessoa que está lá na graduação, né, fazendo uma parte de licenciatura, para ser professor, ter pelo menos a disciplina de Libras na sua grade curricular. Okay? Avançando aqui para
o próximo conteúdo aqui, que é justamente as garantias, né? As garantias do educando com deficiência. Aqui, pessoal, voltando à parte da acessibilidade, a LDB foca bastante nessa parte de ter um ambiente bem acessível. O artigo 59 da LDB, ele diz exatamente isso. Os sistemas de ensino, eles devem assegurar, em primeiro lugar, um currículo adaptado que engloba métodos, técnicas e recursos educacionais específicos para atender às demandas de cada estudante. Para viabilizar esse processo, a lei exige o suporte de professores especializados, certo? Diplomados com especialização em nível médio e superior. Além de determinar que os docentes eles sejam devidamente capacitados para promover a integração dessas crianças nas classes comuns. No âmbito do desenvolvimento social, também é garantido o acesso a uma educação voltada para o trabalho, visando a integração plena da vida em sociedade e a criação de condições adequadas para a inserção profissional do indivíduo, certo? Por fim, temos aqui a educação bilíngue dos surdos, né? Que já a gente acabou de falar, como uma primeira língua e o português escrito como uma segunda língua, estabelecendo que o atendimento deve iniciar do zero, né, do 0 ano de idade na educação infantil. Para quem é surdo, a primeira língua é a Libras, certo? Para quem é bilíngue de surdos, educação bilíngue de surdos, a primeira língua é Libras, a linguagem brasileira de sinais, ok? Vamos falar agora do título 6, que fala dos profissionais da educação. A lei, pessoal, ela define claramente quem são as figuras legais reconhecidas como profissionais da educação escolar básica em efetivo exercício. O rol inclui os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência, os trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia ou pós-graduação na área, certo? Profissionais com diploma de nível superior em áreas pedagógicas ou técnica afim, ok? E também os profissionais de notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, especificamente para ministrar os conteúdos nas áreas afins à sua formação na educação profissional. E, por fim, os graduados que tenham realizado a complementação pedagógica. No artigo 62A, 65 e 65, na verdade, fala aqui um pouco sobre a formação docente, né? A LDB, ela traz como regra geral que a formação de docentes para a educação básica deve ocorrer em nível superior, em cursos de licenciatura plena, né? E, contudo, né, a lei abre uma exceção muito cobrada. Admite-se, para a formação mínima, para o exercício da docência na educação infantil, e nos 5 primeiros anos de ensino fundamental, a formação em nível médio, ok? Na modalidade normal, ou seja, para você, pelo menos, dar aula nesses 5 primeiros anos, precisa ter pelo menos um nível médio. O artigo 65 fixa também a formação docente, exceto o ensino superior, que deve ser obrigatório concluir, né, incluir uma carga horária prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Lembrando que a preparação para o magistério superior ocorre posteriormente ao nível de pós-graduação, em programas de mestrado e doutorado. Com o objetivo de incentivar a formação continuada, o artigo 62b assegura também o acesso diferenciado por meio do processo seletivo específico em cursos de pedagogia e licenciaturas para professores da rede pública que possua pelo menos 3 anos, no mínimo 3 anos de exercício e ainda tenham a graduação, que ainda não tenham, na verdade, a graduação, ok? Para fechar aqui o artigo 67, ele trata da valorização, certo? Que estabelece algumas garantias de valorização desses profissionais pelo sistema de ensino, assegurando o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, o regime de piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, direito a licenças periódicas remuneradas para estudos, por exemplo, a pessoa quer fazer um mestrado, um doutorado, ele tem direito a essa licença, né? E a inclusão de um período reservado a estudos planejados e avaliação, incluindo na jornada de trabalho. Okay? Avançando aqui para os recursos financeiros para a educação, a União aqui ela detém 18%, né, que é o percentual mínimo da receita de impostos para manutenção e desenvolvimento
do ensino. Já estados, municípios e DF, eles têm um percentual de 25% como a receita de impostos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, ok? Já para o corpo docente, pessoal, o, a lei, ela traz aqui o mínimo aqui de 70%, né, na parte do ensino, artigo 56, no âmbito das instituições de ensino superior, que é o IES, os docentes têm assegurado o direito de ocupar, no mínimo, 70% dos assentos em cada órgão colegiado deliberativo, ok? Vamos agora ver, né, avançando aqui para o artigo 70 e 71, já o finalzinho da LDB, vamos compreender o que de fato entra e o que fica de fora do cálculo de despesa com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, que é o MDE. O artigo 70 especifica que, se considerar como gasto em MDE, o autorizando, né, o uso de recursos para a remuneração e o aperfeiçoamento docente e demais profissionais da educação. Tem também a construção, reforma e manutenção de instalações escolares, que entram no gasto, né? Aquisição de material didático e custeio de transporte escolar, a concessão de bolsas de estudo para alunos da rede pública e de escolas privadas de modo complementar, além do financiamento de pesquisa científica voltada estritamente ao aprimoramento do processo de ensino, ok? Por outro lado, o artigo 71 veda taxativamente o uso de verba da educação em ações que não contam com o MDE, certo? Que é justamente essa manutenção e desenvolvimento do ensino, mesmo que tragam benefícios paralelos. Estão proibidos nessas programas, né? Os programas de alimentação escolar e assistência médica, a concessão de subvenções a entidades assistenciais, culturais ou desportivas, os custos com a formação de quadros especiais voltados à administração pública externa, a realização de obras de infraestrutura urbana, ainda que em benefício do acesso às escolas, ok? E também o pagamento de docentes que estejam em desvio de função, atuando fora do magistério. Isso não é contabilizado, né, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o famoso MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, aqui no artigo 70. E, pessoal, aqui no final temos tabela de prazos para você que vai fazer uma prova do magistério. O material aqui está na descrição do vídeo, no comentário fixado, né, da LDB. A gente está trabalhando aqui atualmente no concurso da SEDUC, ok? Estado do Alagoas. Tem também outras SEDUCs que também abordam a LDB. Tem também provas docentes que também vão abordar a lei, as diretrizes brasileiras da educação, certo? E é muito interessante você pegar esse material e estudar pelo menos um dia antes esses prazos que cai bastante em prova de concurso para professor, ok? E não sabe daí que vão vir aqui algumas questões do Sebrasp. Obviamente que a gente também tem um material que tem questões da LDB focando em alternativas A, B, C, D e E, ok? E a gente vai trazer algumas que é certo e errado, mas também temos material com as alternativas. A gente vai mostrar na sequência aqui. Só vamos agora resolver questões da lei brasileira, Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa LDB. Certo, pessoal? Aqui tem questões de alternativas A, B, C, D e E. Certo, pessoal? Ao todo, o material vai ter. Deixa eu ver. Tem mais de 67 questões, tá, pessoal? Tem mais de 70, na verdade. Mais de 70 questões aqui, tá bom? Com alternativas. No caso aqui, a gente está trabalhando para o concurso da Banca Sebrasp, do da Seduc Alagoas. Por isso que vamos trabalhar aqui questões certo e errado. Lembrando que também temos o material com as alternativas, tudo bem? Para você que vai fazer um concurso que tenha outro edital, né, que tenha alternativas na lei de diretrizes e bases da educação, LDB, você pode adquirir esse outro aqui, tá bom? Vai ter o concurso da Seduc CE, a Seduc Alagoas, enfim. Vai ter a da Alagoas é o Sebrasp, por isso que a gente vai abordar isso aqui. Vai ter o Seduc Minas Gerais, Seduc São Paulo, enfim. Cada concurso da Seduc, se for de alternativas, a gente já tem um material em questões, ok? Como aqui do Alagoas é o Sebrasp, ele vai cobrar questões certas e erradas, a gente vai resolver aqui em questões certas e erradas, ok? Vamos aqui para a primeira questão.
Uma ONG voltada para a inclusão digital desenvolveu um projeto de letramento tecnológico que ocorre inteiramente fora do ambiente escolar tradicional. Assertiva. De acordo com o que dispõe a LDB sobre os processos formativos, essa atividade desenvolvida pela organização da sociedade civil não pode ser juridicamente reconhecida como educação, uma vez que a lei disciplina exclusivamente a educação escolar. Pessoal, aqui está incorreto a assertiva. Por quê? O artigo 1º da LDB estabelece de forma ampla a educação, certo? Que ele abrange os processos formativos, que se desenvolve na vida familiar, no trabalho, na organização da sociedade civil, em outros. Ou seja, não é apenas a educação escolar, ok? Aqui está incorreta a nossa alternativa, ok? Primeira está errado. Vamos para a questão número 2, que eu já mostrei aqui a alternativa. Vamos aqui na 2. O município brasileiro de médio porte decidiu, por meio do decreto do Poder Executivo local, extinguir o Conselho Escolares e centralizar todas as decisões pedagógicas e financeiras da Secretaria Municipal de Educação. Efetiva. Essa medida fere diretamente o princípio da gestão democrática do ensino público preconizado pela LDB, cuja aplicação deve observar as formas da própria lei e da legislação nos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. Está correto, né, pessoal? Acabamos de ver aqui que a resposta está correta, tá de acordo com a nossa LDB, tá bom? Vamos para a terceira e última questão. Essa daqui eu quero que vocês coloquem nos comentários qual é a alternativa correta da terceira questão. Vamos lá. Lucas tem 3 anos de idade e seus pais procuraram a rede pública de ensino do Distrito Federal para matriculá-lo. Diante da falta de vagas em creches, a administração informou que o Estado não possui a obrigação de garantir a vaga próxima à residência para criança dessa faixa etária. Assertiva. A resposta da administração pública está em conformidade com o texto expresso da LDB, dado que a garantia da vaga na escola pública mais próxima da residência é assegurada a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse material aqui tem muitas questões. Ao todo, deixa eu ver aqui quantas questões. Acredito que também seja mais de 70 questões, tá bom? É, ó, 65, mais de 70 questões também, certo? De certo ou errado aqui para o concurso que vai cobrar é, da Seduc Alagoas, né? Que cobra esse formato, porque a banca é a Sebrasp, ok? Mas também temos aqui o material com alternativas, ok? Você só clicar na descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá ao material completo do concurso da Seduc.